Vou fazer um vídeo rápido, que faz tempo que eu não gravo nada pro meu canal, né, de resenhas. No último mês eu li esse romance aqui do Fyodor Dostoiévski, né, O Crime e Castigo. Que é uma obras magnânimas, magnus opus da literatura humana, né? Dostoiévski é um gigantesco escritor. A personalidade, a profundidade psicológica, a complexidade psicológica que ele dá para os personagens dele é fascinante. Esse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo mais a respeito de uma análise sistemática / estrutural de como o livro e as ideias presentes no livro, como é que o Dostoiévski, como é que ele impõe, como é que ele coloca, como ele constrói esses personagens, o enfoque que ele dá para a psicologia deles, a construção de ambientes. E mais tarde eu posso fazer talvez um vídeo, talvez outro dia eu faça um vídeo destrinchando mais ou menos o enredo, o plot do livro, né? Aí a gente separa em um vídeo que tenha... Desculpa, eu tô falando um pouco inflamado. A gente separa em vídeos, e um vídeo que tenha, vamos dizer assim, não tenha spoilers, que seria esse, e um vídeo que tenha, que seria o discorrer do plot, do roteiro do livro, né? Como que se dá na história. Então, em Crime e Castigo, do Dostoiévski, ele aborda a história, o drama psicológico de um assassinato cometido por um jovem universitário, ex-universitário chamado Rodion Raskolnikov, ali na Rússia, São Petersburgo, meados da década de 1860. E o Raskolnikov, ele acaba assassinando... Assim, eu não vou considerar isso um spoiler, porque você pega Crime e Castigo, você sabe que se trata de um assassinato, e o personagem principal é o culpado, é o assassino, então não é um spoiler necessariamente. O Raskolnikov, ele justifica esse assassinato psicologicamente para ele faz uma racionalização, uma desculpa racional, né, para tentar, sei lá, perdoar, se desculpar moralmente, aliviar a carga psicológica desse crime, né? Que é um crime, é uma coisa complicado você assassinar uma pessoa e tentar levar a sua vida adiante, né? E o Raskolnikov, a desculpa que ele dá é uma desculpa extremamente egoística e muito altiva, né? Com toques de magnanimidade, né? Porque o Raskolnikov, na obra, ele é objetivamente uma pessoa inteligente, ele é um jovem brilhante, ele é um jovem inteligente, a gente percebe isso pela maneira como ele se expressa, como os personagens interagem com ele, como a família dele observa, ou como ela percebe o próprio Raskolnikov. Então ele, objetivamente falando, ele é um jovem inteligente, muito inteligente. Ele tem características redentoras, ele é um jovem... podemos dizer assim, emotivo, ele é sentimental, ele é sensível. Isso é percebido em várias vezes na obra, quando ele ajuda pessoas em estado de necessidade, sem necessariamente ter um motivo para fazer isso. Ele faz apenas porque sente uma vontade de fazer, ou sente uma obrigação de o fazer. Então ele é um jovem, ele é um personagem com essas características conflitantes, tem um aspecto de bondade, mas ele também tem esse aspecto, essa certa altivez, essa certa magnanimidade interna, talvez justificada pelo intelecto dele, pela sua competência intelectual racional, e ele acaba encontrando uma justificativa para o assassinato que ele acaba cometendo. Ele estava passando por dificuldades financeiras, e dificuldades financeiras muito agravantes. Tente imaginar como seria a vida de uma pessoa que mora em São Petersburgo em 1860. Não era uma cidade limpa, não era uma cidade segura, e para as aspirações que o Raskolnikov tinha na vida dele, a situação financeira dele não estava agradável. Então ele precisava de dinheiro, logo. Era o que ele estava na mente. Ele acaba encontrando uma justificativa para cometer esse atentado, né? Esse crime. Ele acaba assassinando uma senhora e a sua, se não me engano, a sua irmã, não lembro exatamente os detalhes do livro. Ele acaba assassinando essas duas pessoas na tentativa de tirar o dinheiro delas, porque ele justificava que essas pessoas, a velha, a senhora que tinha dinheiro, ela não ia precisar desse dinheiro, era uma conhecida dele, ela já estava no pé da morte, segundo ele mesmo afirmava, e na verdade ele estaria fazendo um favor para o mundo se livrando dessa pessoa, porque o dinheiro dela estaria em melhor condições e melhor uso para ele, que seria uma pessoa
uma pessoa que ia trazer coisas positivas para a humanidade. Então, no jogo de somas, no jogo das somas, né, no jogo do utilitarismo, o assassinato dessa senhora seria justificado. Mais à frente no livro, ele tem um embate quando ele está ali sendo perseguido e ele é um dos suspeitos para esse assassinato, né? Ele acaba conseguindo ocultar esse assassinato de forma muito eficiente por muito tempo. Mas naturalmente as autoridades vão começando a se aproximar dele, em especial um detetive, um policial específico que é muito insistente na procura do Raskolnikov. Ele é o principal suspeito para este policial, apesar do Raskolnikov ter álibi e tudo mais. Ele, como eu falei, ele tem o aspecto intelectual, racional a seu favor, então ele é muito bom mentindo, ele é muito bom dissimulando, e ele acaba conseguindo se escapar, se desviar da punição. E esse policial em particular, ele acaba encontrando um artigo do Raskolnikov, onde algumas semanas antes do crime, o Raskolnikov está debatendo justamente a respeito da psicologia do assassinato. E ele, nesse artigo que ele descreve, né, ele escreveu um artigo para o jornal e acabou sendo publicado. O Raskolnikov ele tem uma teoria, ele tem uma tese a respeito das pessoas extraordinárias e as pessoas ordinárias. Então, para o Raskolnikov, o mundo ele pode ser dividido nessas duas castas de pessoas, né? As extraordinárias, que são aquelas pessoas que fazem a história, são reis, são grandes conquistadores, são grandes generais, são pessoas que conseguiram sucesso na vida e entraram para a história humana. E tem as pessoas ordinárias, né? Então, para o Raskolnikov, as pessoas extraordinárias, elas teriam uma justificativa e até um imperativo moral para não se ater às convenções morais e éticas ou às leis do tempo, porque se elas se atessem, elas simplesmente estariam fazendo um delay, um atraso na história. Então, por exemplo, ele dá um exemplo do Napoleão. Que crime seria o Napoleão se ele não tivesse sido, tipo assim, bold, né? Se ele não tivesse sido audaz, não tivesse tido a audácia de ir lá mesmo e conquistar, de ter feito pessoas morrerem o nome dele mesmo, sendo que ele engravou o nome dele na história. Ele tirou lá a monarquia do poder, ele não tirou a monarquia, mas ele acabou com o caos da Revolução Francesa, ele instaurou ordem. Então, no jogo das somas, no jogo do utilitarismo para o Raskolnikov, o Napoleão foi um grande salvador da humanidade, a despeito de ele ter matado milhares de pessoas. Então, essa pessoa extraordinária, ela só conseguiu fazer isso, segundo a visão do Raskolnikov, porque ela se livrou, ela não ligou para as consequências morais do ato dela. Ela estava acima da moralidade e, na argumentação do Raskolnikov, era até imperativo que ela o fizesse, que ela não se preocupasse com o assassinato, que ela não se preocupasse em seguir leis. Ela tinha justamente por ser um gênio, essa pessoa teria uma obrigação de pisar em cima das leis e fazer o que tinha que ser feito, justamente por ela ser um gênio. O outro exemplo que ele dá é o Newton, por exemplo, que ele diz, que perca seria para a humanidade se, por exemplo, se uma das condições para Newton ter publicado a respeito da teoria da gravitação dos corpos, ou ótica lá dele, se uma das condições para ele ter conseguido publicar esse livro seria matar uma pessoa. Para o Raskolnikov, o Newton não apenas ele não estaria justificado, ele estaria justificado em matar essa pessoa, como ele teria de fazer isso, porque a consequência do ganho para a humanidade no geral, em matar aquela pessoa por ter passado por cima dessa convenção moral que é não matar, é muito maior do que a perca de você ter perdido uma única vida, né? Uma única pessoa para essa pessoa extraordinária que o Raskolnikov está afirmando, né? E do outro lado, as pessoas ordinárias, que é a massa, né? Que ele julga de uma certa forma bem altiva e muito, como posso dizer, despretensiosa, assim, irrelevante, né? Que são as pessoas que são muito boas em manter a ordem, uma vez que a revolução, uma vez que como podemos dizer, a quebra de paradigmas foi imposta pelo gênio, pela pessoa extraordinária. As pessoas da massa agora se encarregarão de manter o novo padrão, o novo status quo que foi implementado. E para o Raskolnikov, percebe-se claramente na própria maneira como ele dialoga nesse artigo dele, que ele se vê como uma pessoa extraordinária. E esse policial, ele acaba pegando esse artigo e meio que confrontando o Raskolnikov, tipo, perguntando para ele, será que enquanto você não estava escrevendo esse artigo aqui, você não se enxergou, de certa forma, como uma pessoa extraordinária, que estaria justificada a matar outras pessoas com uma racionalização, uma justificativa que aos fins justificam os meios? E aí, bom, tem esse confronto, né, essa briga aí intelectual entre o policial e o Raskolnikov, né? E
E o Raskolnikov, ele vai aos poucos, no decorrer do livro, ele vai se confrontando, porque também a situação financeira dele não melhora. Ele acaba não conseguindo se aproveitar do furto que ele faz, né? Do dinheiro da pessoa que ele acabou assassinando. E a situação financeira dele não melhora. Tem alguns problemas a respeito com o que tange a família mais próxima dele, em especial a irmã e a mãe, que estão num drama familiar ali com o cunhado, o futuro cunhado do Raskolnikov, que ele não gosta, que é o Piotr. Tem esse drama paralelo que está acontecendo e está impactando na psicologia do Raskolnikov, então ele está sendo pressionado ali com essa ideia do dinheiro, com o peso na consciência do crime que ele acabou cometendo, porque ele acaba aos poucos percebendo que ele não é uma pessoa extraordinária, e porque justamente ele acabou se impactando com o crime. O motivo dele ter feito o crime, né, ter cometido o ato, na verdade, e tudo bem, isso pode ser um pequeno spoiler, foi que na verdade ele queria provar para si mesmo que ele era uma pessoa extraordinária. Se ele fosse capaz de matar um indivíduo, uma pessoa, e justificar os meios para ele mesmo e se aproveitar e utilizar aquele dinheiro para o bem, dizendo ele, né, ele se provaria para si mesmo uma pessoa extraordinária. Só que ao decorrer do livro ele vai se confrontando e carregando o peso dos assassinatos que ele fez, tendo que esconder isso das outras pessoas, e ele vai ficando cada vez mais miserável. Também tem um aspecto muito particular a respeito da saúde do Raskolnikov, que vai piorando meio que em tangente ali, em paralelo com a saúde psicológica dele, vai se deteriorando, né? E enfim, o Raskolnikov ele encontra a redenção dele em uma personagem chamada Sônia, que é uma prostituta, que é a filha de um amigo dele que ele conheceu num bar. Ele acabou se compadecendo da história desse cara e ele acabou conhecendo a família desse indivíduo, e a Sônia é a filha dele. E também é uma história trágica. A Sônia acaba tendo que recorrer à prostituição por conta do cenário trágico que ela e a família dela vivem. É um cenário de profunda miséria e desespero, e ela acaba tendo que recorrer à prostituição para sustentar a família dela, salvar a mãe, a madrasta, na verdade, e os filhos dessa madrasta, que ela considera como irmãos, crianças pequenas, né? E a Sônia, em contraste com essa profissão profundamente retratada como sombria, né, não digna, ela é uma pessoa extremamente nobre. No livro, a nobreza de caráter da Sônia, ela é reforçada inúmeras vezes em vários confrontos com vários personagens. E a nobreza da Sônia, a fé inabalável dela no cristianismo e a despeito da sua condição, acabam redimindo o Raskolnikov, que vai se aproximando e aos poucos vai se apaixonando pela Sônia. A Sônia, ela nutre pelo Raskolnikov um sentimento platônico. Ela ama o Raskolnikov como uma mulher, mas ela também o ama como um irmão cristão. Apesar do Raskolnikov no livro, em grande parte do livro, ele se considerar ateu, né, muito cético a respeito do cristianismo, a Sônia, ela vai impactando, tendo esse aspecto redentor na vida do Raskolnikov, né? E ela é a primeira pessoa que ele admite, ele confessa o crime, e ao contrário do que ele esperava, a Sônia não rejeita ele. A Sônia abraça ele, se compadece da dor, do sofrimento, da cruz que ele teve que carregar desses dois assassinatos por, sabe, sei lá, meses, né? Teve que carregar esse sentimento, e esse é o ponto culminante de virada para o Raskolnikov. A partir desse momento já fica bem claro na obra que ele vai se confessar, que ele vai confessar o crime. Ele só tá, tipo assim, ele ainda fica brigando, criando racionalizações para tentar fugir das consequências do crime, né? Fugir do castigo do crime. Mas no fim do livro ele acaba se entregando para a polícia, muito em conta da influência das pessoas que amam ele, né? A irmã dele acaba descobrindo também a respeito do assassinato e não o abandona. Ele não acaba contando para a mãe, mas isso é outros 500. Os amigos dele também. Até o próprio policial que confronta ele lá e acaba, tipo assim, meio que entrando em termos, né? Pô, eu sei que tu não vai admitir pra mim agora aqui, mas eu sei que foi você que matou as pessoas lá. E o próprio policial incentiva ele a se entregar, porque é a melhor coisa pra alma dele. O policial vê que aquele assassinato tá impactando na alma de uma pessoa jovem. O Raskolnikov tem 20 e poucos anos de idade e tem um futuro brilhante pela frente. É uma pessoa que tem, claro, esse aspecto grey morality, né? Ele tem aspectos redentores na alma dele, e para ele se aproveitar da bondade humana, para aproveitar o resto da vida dele, ele tem que se entregar.
E no final, esse aspecto redentor do cristianismo é fundamental para ele de fato se entregar e cumprir com a sua pena. E no final do livro, né, a gente vê que a pena do Raskolnikov, não vou dar um spoiler aqui, mas o final do livro ele tem um final bom. O Raskolnikov ele tem um final, digamos assim, um final feliz, um final promissor, um horizonte promissor à sua frente, né? Tendo tido a braveza, a bravura, a coragem, a humildade de ter aceitado as consequências do seu crime, né? E ter tido aceitado o seu castigo. Outro aspecto, mais ou menos esse é o contexto, a estrutura mais ou menos do livro. Tenho que falar a respeito da complexidade psicológica que o Dostoiévski consegue imprimir nos seus personagens. Só lendo mesmo para você perceber, de deixar as pessoas de queixo caído, o quanto ele consegue escrever humores, estados de pensamento, estados de emoção de um indivíduo, né? Indivíduos de backgrounds e pensamentos completamente distintos. A gente tem ali, até por conta do contexto político-cultural da Rússia da década de 1860, a gente tem personagens ali que pensam, têm ideologias políticas diferentes, e a psicologia deles bate com a crença política deles, né? É muito fascinante ler isso no Dostoiévski. Outro elemento muito interessante é a maneira como ele descreve os cenários, né? Por exemplo, a gente vê que o Dostoiévski, que é esse indivíduo extremamente individualista, egoístico, muito centrado no seu próprio ego, que ele dá um ar de meio que de lunático mesmo no livro, mas a gente percebe que ele não é. É só por conta das condições materiais que ele está imposto, né? O quarto que ele vive é completamente deplorável. Ele vive num cubículo completamente sujo, podre, porco, e isso naturalmente vai afetar o estado psicológico e mental do indivíduo. A gente percebe que os cenários, né, a maneira como eles são construídos, a sujeira da Rússia, de São Petersburgo da década de 1860 também imprime nos personagens esse senso de miséria profunda na trama, né? Todos os personagens, se não todos, eles sofrem muito, tem um elemento de sofrimento em todos os personagens, e isso é imprimido também nos cenários que eles frequentam, bares completamente desolados, cheios de gente nefasta, prostitutas, ruas sujas, criminalidade, e isso influencia na psicologia dos personagens. E tem esse aspecto muito forte, e você pode analisar a obra desse ponto de vista material, mas tem um aspecto espiritual, que o que redime essas pessoas, os personagens principais, é o aspecto cristão. O Dostoiévski era um ortodoxo muito muito ávido, né? Um cristão ortodoxo muito ávido. Ele era muito cético a respeito das ideias políticas do tempo dele, do socialismo materialista da época. Vou dar uma pequena desviada aqui, uma parte magnânima que eu achei do livro. Foi quando ele tem um personagem lá que ele é retratado como um ativista político, militante político, né? E o Dostoiévski, propositalmente, na minha opinião, ele retrata esse personagem como sendo um midwit, né? Uma pessoa de intelecto medíocre, e é só uma ferramenta para os instrumentos políticos da época ali, né? Uma ferramenta de propaganda marxista, socialista. E esse personagem, ele solta todos os jargões socialistas ali numa discussão que ele está tendo com o Piotr, que é o futuro cunhado do Dostoiévski, do Raskolnikov. E se você for ver assim, tipo, dá pra ver no jeito que o Dostoiévski está escrevendo as falas desse personagem, que é completamente irônico, uma sátira a respeito do socialismo ativista da época dele, que o Dostoiévski era extremamente crítico e cético a respeito, né? E uma cena em particular mostra lá que ele retrata esse personagem como um corno manso. O cara tá disposto a entregar a mulher dele para outros, sendo que isso significa a liberdade da mulher dele, um negócio absurdo assim, tá? E no geral, uma análise bem assim, uma resenha bem superficial a respeito do livro, pelo menos na minha interpretação é essa. É um trama a respeito do drama e da dor, do sofrimento humano e as condições que levam um indivíduo a cometer atos assim nefastos, como por exemplo o assassinato, o homicídio. E a despeito disso, a infinita e irrevogável esperança na redenção do homem no cristianismo. Claro, tem outras maneiras de você redimir uma alma, mas o Dostoiévski, aqui em Crime e Castigo, ele evidencia isso, que a redenção do Raskolnikov foi encontrada por meio do amor
de outras pessoas, ele deixou de ser um indivíduo extremamente individualista e fechado no seu ego, e acabou se abrindo para outras pessoas que o amavam, a Sônia, a sua irmã, e a mãe dele, seus amigos. Ele tem um amigo muito próximo, eu acabei esquecendo o nome do amigo dele, é um nome bem complexo, um nome russo lá, esqueci. E naturalmente isso concomitando com o Raskolnikov se abrindo para a fé cristã no final. Então basicamente essa é a minha análise bem superficial, bem improvisada aqui do livro do Crime e Castigo. Eu estou lendo esse mês, junto com o meu grupo de filosofia e literatura clássica, né? O livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, e vou também fazer uma análise, uma resenha a respeito dele, provavelmente lá para abril, metade de abril. Para as poucas pessoas que assistem aqui o canal, né, estão no trabalho de assistir os meus vídeos, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o meu grupo de WhatsApp, que tem pro meu grupo de WhatsApp, que tem o grupo lá do Filosofia e Literatura Clássica, né, que a gente seleciona um livro por mês para ler, e a gente, no final do mês, depois de ter lido tal livro, a gente se reúne para debater as ideias, discutir o que a gente entendeu do livro, e a gente está seguindo um caminho da literatura clássica de maneira cronológica. Atualmente a gente está em obras introdutórias, para pelo menos introduzir na cabeça do indivíduo, da pessoa que está seguindo essa trilha com a gente. Por que estudar literatura clássica, filosofia clássica? Por que ler o cânone ocidental, a literatura, né, os grandes clássicos, é importante para uma formação de caráter, uma formação espiritual, uma formação intelectual, né? Independente do seu background, seja se você é da área de exatas, se você é da área de humanas, de biológicas. Eu, por exemplo, sou de exatas e estou lendo lá Platão, Aristóteles, entendeu? É importante para uma formação de indivíduos, formar indivíduos intelectualmente livres, né? Então eu vou colocar o link para o meu grupo de WhatsApp lá na descrição. Eu peço para que você me mande um e-mail ou uma mensagem antes de entrar. Vou colocar meu e-mail também aí, para caso você queira, né? E na verdade vou fazer assim, acho que é mais fácil. Vou colocar meu e-mail, se vocês quiserem, tiverem interesse em entrar, quem quer que seja, porque uma pessoa no último grupo, no último vídeo que eu postei, que faz um tempinho já, eu acabou comentando que teve algumas dificuldades para interpretar o Vida Intelectual de Sertilanges, né? E eu falei que o grupo pode ajudar nisso, pode dar uma segunda perspectiva, uma terceira, uma quarta perspectiva a respeito de uma obra e complementa na tua leitura, né? Então eu vou colocar meu e-mail, qualquer pessoa que tenha interesse em participar do grupo, até também para fomentar o hábito da leitura, né? Ainda que não seja uma coisa que você gosta de ler, pelo menos que você esteja lendo algo. Ler é algo importante, é um hábito importante de se cultivar, tanto para o seu desenvolvimento intelectual quanto para o seu desenvolvimento cognitivo, né? Em termos de desenvolvimento de memória, etc. Então eu vou colocar meu e-mail, qualquer pessoa que tenha interesse em participar do grupo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail lá, se identificando, falando por que tem interesse em participar, e a gente vê, eu posso colocar. Atualmente o grupo tem 5, 6 pessoas, mas ativamente só tem umas 3, então qualquer novas pessoas são bem-vindas. E é isso, pessoal. O próximo livro para fazer a resenha, se eu não fizer uma resenha mais aprofundada em Crime e Castigo, vai ser a respeito do livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, né, que é o livro desse mês do Clube da Literatura e Filosofia Clássica. Então, valeu, pessoal, boa noite, muito obrigado pela audiência, é isso aí.